Mais uma edição do nosso Café com Verdade. Toda sexta-feira, você sabe, a gente traz aqui um tema político com personalidades políticas. E mais uma vez, estou recebendo um convidado mais que especial. Ele é deputado estadual, já foi vereador, tem uma longa trajetória no Partido dos Trabalhadores aqui em Fortaleza, no Ceará. Crisio Sena, quem dou as boas-vindas. É um prazer conversar com o senhor. Tudo bem? Eu que agradeço aqui o convite do Café com Verdade e esperando que a gente faça um bom debate, né? Vamos lá então. Deputado, queria começar perguntando quem é a Crisio Sena, para que o povo, muita gente conhece, obviamente, mas como o senhor se definiria, e aí como pessoa e também como político, ou se as duas coisas não se dissociam? Às vezes se encontram e há encontros e desencontros, né? Eu poderia dizer que eu sou um rapaz latino-americano, sem parentes importantes e vindo do interior, e sem dinheiro no banco, certo? Isso é o Crisio Sena. Mas eu sou um cidadão também que venho da luta do povo, lá do Antônio Bezerra, dos movimentos sociais. Já tive a oportunidade de estar no movimento sindical, bancário, na Central Única dos Trabalhadores, meio mundo de sindicato. Já tive a oportunidade também de trabalhar na prefeitura, como secretário da Luiziane, secretário do governo Camilo, vereador 3 vezes, presidente da Câmara e deputado estadual atualmente e ex-presidente do Centec. Mas eu sou mesmo, o Crisio Sena, eu sou professor de História. Vendo o senhor nas redes sociais, inclusive vi recentemente, eu estava tomando um choppzinho, comendo uma asa de galinha. Eu sei que era uma tripa assada. Mas esse político raiz, vamos chamar assim, ele está mais difícil de encontrar. E não é nenhuma crítica, acho que os tempos mudam mesmo, mas esse político que se aproxima do povo, que vai lá, está mais difícil de encontrar esse tipo de político? Eu acho que tem políticos que atuam prioritariamente atrás das câmeras, né? Atrás das lentes dos celulares. Aí é muito fácil fazer política desse formato, porque você não presta satisfação a ninguém, você diz, tira, corrige, pauta, não pauta. E tem aqueles que trabalham com o pé nas redes sociais e com o pé na rua. Esse sou eu. Trabalho nos dois sentidos. Eu gosto muito embora eu acho estratégico as redes digitais, essa parte das redes sociais, mas eu sou muito de rua, muito de estar no presencial, de sentir o calor humano mesmo, de poder olho no olho com as pessoas. Isso é muito legal. Pois só encontrar você numa feira, encontrar você numa escola, numa parada de ônibus, num restaurante, isso faz todo o diferencial. Sabe que você não está só enclausurado, sabe que você fala nas câmeras, mas também encontra com o povo para poder ouvir críticas, sugestões. Às vezes o pessoal até para despachar no meio da rua. É assim mesmo. E quem está nesse mundo é feito isso mesmo. É isso. Deputado, agora pensando um pouco mais do passado e do futuro. O senhor teve uma ligação muito forte, foi secretário de Luiziane Lins, quando ela foi prefeita. Como é que está hoje internamente o Partido dos Trabalhadores? E acho que até natural de um partido tão grande ter linhas, né? Isso. Como está esse pensamento para o futuro? 2026 está aí, tem uma candidatura ao governo do Estado, mas tem 2 vagas para o Senado. O que se define dentro do PT hoje, se é que é possível já trazer, pensando nessas candidaturas do ano que vem, e se há alguma, eu não quero dizer divisão, mas alguma disputa de vagas para concorrer ano que vem, especialmente no Senado? Não, eu começaria dizendo que polêmica é a essência do PT, desde que nasceu. Nasceu, cresceu e se fortaleceu em cima dos bons debates, das polêmicas e acima de tudo. E essa dinâmica dentro do próprio Partido dos Trabalhadores, nós já tivemos juntos em alguns momentos, são leituras que nós fazemos diferentes. Eu acho que não tem nenhuma experiência partidária na América Latina que tenha sobrevivido a mais de 4 décadas, somente o Partido dos Trabalhadores. E mesmo de esquerda, migrando para uma centro-esquerda, mas é o maior partido do campo democrático popular também da América Latina. Então, eu acho que essa experiência é uma experiência ímpar. Agora, só deu certo isso por conta dessa democracia interna. O PT é um dos poucos partidos que trava o debate interno para escolher seus dirigentes. Qual é o partido que tem eleição direta para escolher o presidente nacional, estadual e municipal do partido? Nenhum.
Só o PT. Com todas as suas imperfeições, com todos os seus problemas, as suas polêmicas, tal. Então o PT tem essa natureza, tem essa vocação democrática, tem as filiações, tem as correntes internas, e hoje, no Ceará, o PT se divide praticamente em 3 campos políticos, né? Campos organizacional político. Antes a gente estava em torno de correntes, hoje a gente constituiu 3 campos. Um campo político, né, mais coordenado pelo deputado Zé Nobre Guimarães, um outro campo político mais coordenado pela ex-prefeita Luziane Lins, e um outro mais amplo com a senadora Augusta, com os deputados estaduais, eu, a Cris Sena, Guilherme Sampaio Messias, com o deputado federal Zé Ayrton, com os vereadores Dr. Vicente, com o vereador Aglailson. Então, esse é o terceiro campo, né? O campo democrático, leia-se Guimarães, o campo de esquerda, leia-se Luziane, e esse campo mais plural, leia-se, né, esse grupo de companheiros e companheiras. Então, assim, isso nós temos leituras diferentes sobre os rumos do PT, sobre o processo, mas temos também grandes consensos. Existe, e eu queria falar dos grandes consensos. Sim. O grande consenso hoje é o projeto nacional do presidente Lula. Nós vamos trabalhar para que esse projeto ele se consolide e o povo possa conceder mais 4 anos para esse projeto, tá certo? Ao meu ver, é um projeto que, do ponto de vista das políticas públicas, acerta, não tem, comparado ao governo anterior, todos os indicadores nós batemos, na saúde, na educação, na assistência, na geração do emprego, no preço da gasolina, no preço dos alimentos. Não tem nada comparativamente que possa ser feito entre 4 anos da gestão anterior em nível federal e os 4 anos do presidente Lula. Eu diria que economicamente talvez seja o país mais consolidado da América do Sul, não, sem sombra nenhuma de dizer economicamente, né? Uma inflação controlada, desemprego baixo, redução, batendo periodicamente redução da linha de pobreza, aniquilando com a fome. Então, isso para mim, investimentos sem cortes na saúde, na educação, na assistência, política nacional. Então, assim, eu diria que nacionalmente é esse o grande consenso, e no Estado o governador é Mano de Freitas. É o governo que segue um projeto que iniciou com o Cid, depois veio o Camilo, a Isolda e agora o Elmano, que temos bons indicadores, a educação é um excelente indicador, nós temos na redução da pobreza e da miséria e da fome outro excelente indicador, na saúde a regionalização é um ótimo indicador, a descentralização de Fortaleza com os hospitais regionais, e temos muitos desafios que são nossos aqui e também de algumas cidades em nível nacional, que é o problema da segurança. Mas eu diria que com todos esses desafios, o governo continua com 2 linhas muito claras, apostando na ciência, apostando na tecnologia, na parte científica da segurança, na valorização dos profissionais e, ao mesmo tempo, numa linha muito dura e ostensiva contra o crime organizado. Então, eu diria que nós temos esses 2 grandes consensos. Fora esses 2 consensos, o projeto nacional e o projeto estadual, eu diria que o resto tudo é debate. Embora os partidos hoje lançam nomes, todos os partidos nós temos 14 partidos na base aliada do governador Elmano de Freitas. Desses 14, pelo menos 6 já indicaram nomes para 2 vagas de Senado. Nós vamos fazer esse debate com muita tranquilidade. Eu acho que isso é bom para nós. Nós temos mostrar que nós temos bons quadros também para o Senado e vamos construir uma boa bancada de federal e de estadual para o próximo pleito. Então, nesse quesito de uma pauta, de uma agenda que se aproxima, a eleição se aproxima, nós estamos menos de um ano já, eu diria que na temperatura e pressão, dentro da questão da temperatura e pressão, o partido está indo bem. Esse campo do qual o senhor faz parte, mais amplo, ele é mais ligado, por exemplo, ao ministro Camilo Santana? E eu pergunto,
Porque isso pode ajudar a definir quem será um dos candidatos ao Senado ano que vem. Sim, o ministro Camilo, muito identificado. Porque assim, a gente precisa dizer que o governador, o ministro Camilo Santana, o governador Elmano e o prefeito Evandro são referências do projeto coletivo do partido. Para não achar isso, para depois... Eles são referências do partido. Obviamente, o nosso campo, as grandes referências nossas, é o Camilo e o próprio Elmano. Tá certo? Então, nossas referências. Mas eles são lideranças e referências do projeto coletivo do partido. O nosso campo se referencia muito no governador Elmano e no ministro Camilo. Entendi. Como o senhor avalia a eleição do ano passado, deputado? Houve aí uma diferença mínima do Evandro Leitão para o André Fernandes. Qual a sua análise desse resultado? Que recado vocês leram, o PT leu dessa eleição do ano passado com 49 contra 51? A primeira leitura é que cada eleição traz uma particularidade, uma realidade. Ela não tem um comparativo. Se nós chegarmos daqui a 3 anos, quando for na renovação do Evandro, nós teremos um outro cenário totalmente diferente, que provavelmente essa polarização não se dará. Eu acho que a eleição nossa, no atual momento do ano passado, ela trouxe a polarização nacional para dentro dela. E a polarização nacional repercutiu em nível municipal. Daí o equilíbrio da disputa. Mas a força do projeto nacional nosso e a força do projeto estadual se sobrepôs e mostrou que era o melhor para Fortaleza. E eu disse em algumas entrevistas já que essa polarização acabou com a eleição passada. Não há essa divisão hoje. Nós vamos chegar a dezembro e em Fortaleza a maior liderança vai se consolidar, é o nome do prefeito Evandro Leitão. Não tenho dúvida. Nós não iremos para essa disputa, por exemplo, para a disputa do estadual, nós não iremos com a perspectiva do que foi a disputa municipal. Embora estão tentando fazer uma configuração de um campo de disputa, mas o nome que apresenta com chances para fazer a disputa, para poder fazer esse debate, não é da eleição, não é o referencial da eleição passada. Embora está se tentando fazer essa amálgama política aí, essa engenharia, que eu diria, essa engenharia Ciro, André e Capitão Wagner, eu diria que é uma grande engenharia política, movida por um grande sentimento de ódio ao próprio Partido dos Trabalhadores e sem nenhum projeto concreto a indicar para a cidade de Fortaleza, do estado do Ceará, aliás, do estado do Ceará. Não tem. Qual é a política para a educação? Qual é a política para a saúde? Qual é a política? Para nada, não tem política para nada. O único movimento que faz, se você observar, pelo menos eu acompanho muito atento às redes sociais, é um movimento anti-PT. É o que une eles, é o movimento anti-PT. Mas, infelizmente, o fundamental que a população espera é muito menos esse debate partidário. A população não quer. Já provou em entrevista que essa polarização está fora. Ela chegou até a eleição. Mas hoje ela não, a eleição já mostrou que essa polarização não interessa à população. A população quer saber como é que está o salário mínimo, a casa própria, está entendendo? Como é que vai fazer a cesta básica, o menino no colégio. É isso o grande programa que a população quer saber. E nesse quesito eu tenho certeza que o nosso projeto tem melhores propostas. Até porque a vida já mostrou que tem, que sim. Os indicadores são melhores do que os nossos, né? Então eu diria que o cenário da eleição foi uma disputa acirrada. Ninguém imaginava que chegasse a esse tanto. Eu não imaginava que você, com a prefeitura na mão, nem para o segundo turno ir, deve ser muito ruim um projeto desse. Ou muito incompetente, está entendendo? E uma figura totalmente, eu digo, desqualificada politicamente, uma figura para ir para o segundo turno, sem nenhum projeto para fazer firula atrás das câmeras e fazer propostas mirabolantes, que com certeza seria o maior desastre para Fortaleza uma eleição, se por acaso o Evandro tivesse perdido a eleição, que não perdeu. Acrísio Sena, deputado estadual pelo PT, conversando conosco aqui no Café com Verdade. Pensando para frente, deputado, 2026 está aí, a gente falou de outros nomes, mas e o senhor? O senhor tem... O que o senhor
planeja para 2026? Quais são os seus planos na política? Olha, eu tenho colocado muito à disposição de um projeto coletivo. Eu não tenho um projeto individual, né? Assim, pessoalmente, assim, individualizado. Obviamente que eu creio que, pela minha experiência como 3 mandatos de vereador, já 1 de mandato de deputado estadual, presidência da Câmara, ter passado por várias comissões técnicas da Assembleia, o nosso nome agrega valor a uma chapa de disputa para deputado estadual. Então, estou colocando à disposição. Mas se, porventura, esse projeto coletivo que nós estamos, analisar que nós precisamos cumprir uma missão, outro projeto, outro desafio, é absolutamente tranquilo. Mas a título e a preço de hoje, o meu nome, ele compõe a lista que nós estamos montando de pré-candidatos a deputado estadual para 2026 para a Assembleia Legislativa. É como eu digo, mas isso faz parte. Se precisar para deslocar para um outro desafio, para um outro projeto, nós estamos absolutamente preparados, como eu disse. A nossa ida é muito mais em função de um projeto coletivo do que propriamente de uma aspiração pessoal. O senhor tem projetos de lei importantes, né? Vamos falar um pouco deles? Bora, tem um bocado o que o senhor elenca, assim, as 3 contribuições no parlamento que o senhor... eu vi em relação aos corretores de imóveis, né? A inserir os dados das vendas imobiliárias, acho muito importante essa clareza nos dados, mas que outros o senhor destacaria? E fala também um pouco desse, né? Não, eu tenho uma característica de ter uma atuação muito forte dentro do parlamento, uma atuação marcante. Eu sou muito de tribuna, sou muito de debate, sou muito de trazer conteúdos para qualificar os debates nas casas legislativas, por onde eu passei. E tenho boas contribuições também no legislativo. Para resgatar, eu queria resgatar primeiro de vereador. Por exemplo, algumas contribuições que hoje são referências. A lei de segurança bancária, aquela porta giratória eletrônica, o tablado, o vídeo monitoramento, que era o Estatuto da Segurança Bancária, foi uma lei que hoje veio para ficar e praticamente nós não ouvimos mais falar, embora avançou muito a tecnologia, mas é uma lei de 13 anos atrás. Há 13 anos atrás, nós tínhamos estatística de assalto e saidinha bancária de uma forma muito intensa. Hoje acabou isso em Fortaleza, é uma lei nossa. Tem uma outra lei da inspeção predial, também há 13 anos atrás, quando eu fui presidente da Câmara, que era a lei da vistoria e da inspeção predial, que eu batizaria hoje, se eu fosse trabalhar novamente, eu botaria como prevenção predial, porque foi preciso prédio desabar, gente morrer, para o pessoal entender que a inspeção predial é um projeto na colaboração com o CREA, com os sindicatos de engenheiros e com os arquitetos. É uma lei que veio para ficar. Ela é tão forte que ela serviu de espelho para uma lei federal que foi aprovada em outubro na Comissão de Constituição e Justiça. O espelho da nossa lei municipal se viu como referência para uma lei federal, ou seja, a inspeção predial, que pela primeira capital do Brasil a fazer essa lei, que foi Fortaleza, hoje ela serve de contribuição para a lei federal. Isso é uma experiência muito válida. A lei dos estacionamentos, que é aquela história da hora e da fração, também nossa. Né? O Estatuto da Pessoa com Deficiência, também nossa. Parada de ônibus segura. Aí vai ter muita coisa forte, né? Como vereador. E como deputado estadual, aí a margem para legislar, ela é menor. Porque as leis, como a execução das políticas públicas, elas se dão ou no âmbito federal ou no município, o Estado fica muito limitado para legislar. Mas mesmo assim, a gente também chegou a fazer a Lei de Desenvolvimento da Apicultura, a semana alusiva à data magna, o Estado de Ceará ser o primeiro Estado da Federação a libertar os escravos, para a gente poder fazer uma semana de comemoração, de luta contra luta contra o racismo, em defesa da igualdade racial. Essa é nossa, a dos cartórios, para que a gente possa constar lá
o número do corretor que te vendeu o imóvel dentro da escritura para fortalecer esse trabalho, esse já é do Cresce. Então, assim, as leis é como eu digo, né? As leis é como poesia, não é de quem faz, é de quem precisa. Então, você cria as leis e muitas vezes as pessoas não sabem, mas os autores são sempre os autores, né? Não dá para poder desconhecer. Sim. E aí tem outras tramitando, outros projetos tramitando também na Assembleia, pauta, audiências, requerimentos, pronunciamento, então muita coisa. Então a vida parlamentar nossa é muito ativa. Então, e uma produção legislativa intensa. É muito bom isso, porque além de eu gostar muito do parlamento, nesses quase 9 meses que eu estou agora na volta da Assembleia, eu gosto, pronuncio 1, 2 vezes por semana, eu estou sempre pronunciando a cada 3 dias, 1, 2 vezes, e trazendo grandes debates, debate de defesa do Denox, debate sobre a questão das etnias, debate sobre segurança hídrica, a questão da água, letramento digital, que eu digo que é a grande proposta nossa, é a do letramento digital, à luz dessa questão da soberania, à luz dessa questão do desafio da capacitação em mídias digitais, o letramento entra como uma estratégia. Nós vamos estar nesta sexta-feira em São Benedito, fazendo o 10º encontro regional sobre letramento digital. Então, para quem não sabe, o letramento é a capacidade técnica, crítica, criativa, ética de lidar com esse mundo das tecnologias, principalmente das tecnologias digitais. Uhum. Então, o letramento vai isso também, né? Vai para essa parte também de capacitar, porque como é focado para o mundo da comunidade escolar, os alunos já nasceram nessa geração da tecnologia, mas os pais, os professores, precisam migrar do analógico para o digital, e essa perspectiva nossa do letramento vai ao encontro também desse desafio. Então, assim, o parlamento eu me sinto em casa, muito bom, né? Muito bom mesmo, eu gosto, tenho um perfil mesmo de tribuna, de parlamentar, de produção legislativa, enfim, gosto dessa articulação com os movimentos sociais, me identifico muito, mas gosto muito de fazer projeto ouvindo o povo. Eu não gosto dos projetos que recorta, cola, copia, e aí você não sabe qual é a sintonia fina com o povo. Então, todos os projetos que eu fiz até hoje foram demandas sociais. Não são coisas, um instalo, um insight do deputado Acrisio Sena que vai fazer aquela lei. Não, são demandas sociais. Tem a demanda e eu sirvo como vetor, como porta-voz, como um elemento estruturante, central, para poder dar vazão a essas ideias da população. Perfeitamente. Acrisio Sena, deputado estadual, agradeço muito o papo aqui, por abrir o coração, inclusive, aqui nesse papo com a gente no Café com Verdade. Ele vai estar na rádio, você sabe, a gente conversa sempre. Quem vem para o Café com Verdade vai para a Jovem Pan News. Muito obrigado pela atenção dispensada e por ter vindo aqui, deputado. Não, agradecer, foi muito tranquilo, muito leve e com certeza, com muita verdade aqui. A gente trabalhou com o máximo de conexão com o café, a verdade do café e o café com a verdade. Então, é por isso que a gente veio e muitíssimo obrigado pelo espaço. Espero que a gente tenha contribuído com esse debate. Valeu, obrigado. Até a próxima sexta. E você sabe, curte, comenta, compartilha, tanto no Spotify quanto no YouTube do GC+. Manda para todo mundo esse papo mais uma vez aqui com o deputado Acrisio Sena. Até a próxima, gente. Tchau, tchau.